Então, bem-vindas, bem-vindos a esse nosso bate-papo sobre o TQR. Muito bom ver vocês aqui, as carinhas que a gente já conhece, né? As pessoas que a gente já encontrou, já praticou juntos, online ou presencialmente. E outras pessoas que estão chegando para saber um pouquinho desse método criado pela Joana Mace, nossa professora maravilhosa. E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho até umas 8h30, no máximo, né? A gente vai abrir um espacinho para ouvir vocês também, mas é mais assim, o que que é o método, como é que a gente pode usar esse método, né? Em que contexto, o que que ele traz para a gente, assim, como quem está experimentando, mas também quem quer aplicar como facilitador. E vamos fazer essa conversa, então, bem leve, tranquila, e bater um papo depois, tá bem? Então, sempre que a gente vai começar alguma conversa, né, no nosso TQR, nos encontros que a gente faz, a gente gosta de fazer um check-in, então, para saber como vocês estão chegando aqui. E aí, isso pode ser no nosso chat aqui, no balãozinho ali embaixo, em uma palavra ou em uma frase. Estou chegando curiosa, estou chegando desconfiado, ou estou chegando animado, qualquer coisa assim que diga como vocês estão se sentindo agora, para a gente sentir esse clima. Tá bem? E aí eu vou lendo aqui. Se alguém quiser falar também, a gente tem alguns minutinhos, dá para abrir o microfone. A Patrícia chegou curiosa, interessada. Também eu estou chegando animada, depois de uma aula de yoga bem relaxada. Muito bom ver gente nova aqui. A Bárbara, um pouquinho cansada, feliz de ver vocês. Matando saudade, né, Bárbara? Muito bom. Feliz de ver você também. A Sheila tá animada com muitos planos. Que legal, Sheila, naquele espaço maravilhoso que você tem, né? Muito bom. Mais alguém? A Tainá, feliz em encontrar vocês. Bom te ver também, Tainá. A Lia, chegando com uma dorzinha no ombro, mas muito feliz de estar aqui. A Viviane, super grata pela oportunidade. Sábado estarei no SEB Recôncavo para uma vivência com TQR com a Tainá e com a Fernanda, né? Que delícia, gente. Muito bom. Eu não conheço o SEB ainda, mas aquele lugar é lindo, né? Ana Cristina, curiosa. Muito bom. Mais alguém? Como está chegando agora em uma palavra, ou em uma frase? Ah, legal, né? Tem algumas pessoas cansadinhas, mas a maioria está aqui curiosa, interessada. Bem-vinda, Kelly. Oi, Kelly, boa noite. A gente está fazendo um check-in, perguntando para quem está chegando, como está chegando, em uma palavra, em uma frase. Boa noite. Estou Oi, chegando Clara. curiosa pela indicação da Amanda. Quero muito ouvir você. Legal, bem-vinda. Que bom, Amanda, super querida Amanda Engler, né? Sim, Legal, bem-vinda. A Amanda esteve com a gente na imersão, agorinha mesmo. nossa, legal. Tá bom. Como é o Instagram de vocês para eu acessar depois? Ah, a gente já coloca aqui no chat, mas é Trabalho que Reconecta. Trabalho que Tá, Reconecta. Vou legal. deixar aqui já. E dá para seguir o Radicalmente Presente também, que é a Vou nossa plataforma Mindy Bruna. colocar aqui também os Legal, Instagrams. obrigada. Podem também, qualquer coisa, dúvidas, né? Colocar no chat e a gente vai respondendo. Mas eu acho que é isso então, né? Podemos seguir. Então, muito bom, gente, saber que vocês estão animados, animadas, curiosas, curiosos para ver isso aqui, o que que tem dentro desse TQR, né?
e também tenham esse tempo, né, para relaxar um pouquinho, então escolher a melhor posição na cadeira, soltar os ombros, né, e se permitir descansar enquanto a gente conversa aqui e fala um pouquinho sobre o TQL também, né, soltar os olhos, soltar os músculos do rosto e relaxar um pouquinho. E aí a gente vai seguindo. Então tá bem. Então a gente vai começar a se apresentar, para quem ainda não conhece a gente, né, não sabe o que que a gente está fazendo aqui com esse TQR. Então, eu sou a Bruna, e eu conheci o TQR em 2019, durante uma imersão de 10 dias com o Adriano Villaseñor Galarza, que é um facilitador mexicano e foi aluno da Joana Macy durante muitos anos. E ele veio para o Brasil a convite da Poliana Zoc, uma facilitadora também do TQR, que organizou esse evento. A Lia também estava lá, depois ela vai falar um pouquinho das conexões, né, com o TQR. E foi ali que a gente começou, né? Mas para mim essa conexão com o TQR ela veio através tanto da minha formação como bióloga. Eu sou formada tanto bacharel quanto licenciada em biologia e tenho mestrado e doutorado na área. E eu sempre trabalhei com microbiologia ambiental, assim, sou apaixonada pelas bactérias, as bactérias que fazem fotossíntese. E aí eu trabalhei um tempão nessa área e aí chegou um momento que, né, faz doutorado, escreve a tese, comecei a ficar ansiosíssima, assim, falei, nossa, não vou dar conta disso tudo, preciso de uma ferramenta para relaxar, né, segurar a onda, assim, da tese. E aí eu fui atrás do budismo. Falei, eu sei que os budistas meditam, sempre tive curiosidade, vou lá ver. E isso foi em 2015. E aí eu comecei a praticar. E aí eu via que essa ferramenta ajudava muito, né? Tanto assim nesse controle da ansiedade, né, das emoções, e também num autoestudo, né? Ver como é que estava a minha mente, o que que eu estava pensando. E comecei a ver que isso era algo que trazia uma cura mesmo, né? Uma regeneração assim da mente, do corpo. E ao mesmo tempo ele vai mudando um pouco a visão de mundo que a gente tem, né? A gente começa a ver o mundo como uma coisa viva, animada, e aí, quando eu olhava para as minhas cianobactérias nos frasquinhos de vidro no laboratório, eu já não conseguia mais ver do mesmo jeito, né? Falei, nossa, ela também respira, ela também, né, cresce de um certo jeito dentro do pote, dependendo de qual a espécie que é. Então, para mim, incrivelmente, né, o budismo abriu o meu olhar, assim, para aqueles organismos que eu só conseguia ver como algo meio mecânico, né? Que é a forma como a gente estuda mesmo, né, na ciência, assim. E aí eu falei, bom, tem alguma coisa aqui então, né? O budismo ele abre um espaço para a gente olhar para a natureza de um outro jeito. Falei, será que tem algum budista falando disso, né? E foi aí que eu encontrei a Joana Macy, que é uma super filósofa, a gente vai falar um pouquinho dela, né? Filósofa, pensadora e estudiosa do budismo, que desenhou uma ferramenta para a gente processar emoções sobre a natureza, né? Tanto aquelas de apreciação quanto aquelas de dor, de sofrimento, né? E aí foi perfeito. Foi, né, em 2019 eu conheci esse método e falei, é isso que eu quero fazer, quero seguir com isso. E aí eu comecei a participar da comunidade que a Lia e a Poliana tinham aberto, né, online. E depois, quando a Poliana entrou em retiro, aí eu entrei para facilitar também com a Lia. E desde então a gente vem conduzindo estudos sobre o TQR online, vem fazendo também oficinas e imersões, né, de fim de semana, de 4 dias, presencialmente. E mais recentemente, né, no ano passado, a gente abriu esse treinamento que a gente vai falar um pouquinho hoje também, lá no final. Mas a minha conexão é um pouco isso, então, né? Vem da minha formação como bióloga, como alguém que trabalhou com a questão climática também, no mestrado, e alguém que virou praticante por uma necessidade, assim, né, de emocional também, e acabou conectando todas essas coisas e virando uma facilitadora do TQR hoje, né? Então é um pouco isso, assim, a minha história, né? Um pouquinho da minha história. E aí eu chamo ali, então, para ela contar um pouquinho da dela. É sempre bom ouvir, né? Eu já ouvi a Bruna contando a conexão dela várias vezes, mas sempre tem um pedacinho a mais para aprender, assim. Meu nome é Lia, eu estou falando aqui de João Pessoa, sou daqui, voltei a morar aqui na pandemia, depois de muitos anos fora.
e sou parceira da Bruna, assim, minha área é outra, sou formada em comunicação e jornalismo na Federal de Pernambuco, e foi lá no durante a minha graduação, com 20 anos, que eu conheci o budismo e junto com ele comecei a fazer um questionamento muito profundo, às vezes meio dolorido também, sobre meu papel social, né? Como profissional mesmo, como jornalista, o que é que eu queria fazer. E obviamente vocês podem imaginar que eu me desencantei muito assim, né, com a forma como o jornalismo é feito e eu desde a graduação me envolvi com um projeto social. E essa a descoberta e o questionamento sobre meu papel no mundo, né, foi muito paralela a essa descoberta do budismo e começou a criar assim uma sopa primordial de vida, assim, de uma pergunta, né, sobre como o meu caminho espiritual, aquilo que eu estava descobrindo, que eu estava tão encantada, assim, uma visão de mundo completamente diferente, podia informar essa minha pergunta, assim, de, né, como que eu posso servir melhor. E durante, eu acho que isso é uma pergunta que não se respondeu e não é uma pergunta para se responder, né? Mas ao longo do tempo ela foi fermentando, fermentando, né? Um lado puxava para a ação social, outro lado puxava para a doação ao caminho espiritual mesmo. Eu morei em uma comunidade budista por 8 anos. Quando eu falo isso, nem eu mesma acredito. Caramba, 8 anos. 8 anos da minha vida dedicada a isso, organizando comunidade, coordenando retiros, apoiando meu professor, que na época o Lama Santen e morando em áreas muito remotas, assim, de retiro, e ao mesmo tempo esse lado do engajamento, do ativismo me puxando, né? E assim como Bruna, né, quando eu conheci a Joana Macy, parecia que tinham duas correntes, assim, se unindo, né, e se integrando dentro de mim, assim, né, a sensação que eu tinha é que era uma pessoa, e ainda é essa sensação que eu tenho, que compreendeu profundamente aqueles ensinamentos que eu estava tentando compreender, ensinamentos ancestrais, milenários do budismo, de filosofia mesmo, de compreensão profunda da realidade, e ao mesmo tempo estava completamente porosa, exposta e sentindo a dor do nosso tempo, assim, sem tirar nada, né, dessa dor. Então, essa capacidade dela me conectou completamente. E em 2019, 2018, eu fui para o Chile fazer esse treinamento com um dos alunos dela, que a Bruna mencionou, um mexicano, o Adrian Villasenor Galarza. E 10 dias, a Poliana Zocchi, que era minha irmã de Dharma, né, de Sangha, tinha falado dessa professora, eu meio que não dei bola, e aí quando a coisa começou a pegar mesmo, em 2018, com, enfim, toda a questão política que a gente viveu no Brasil, e essa sensação mais forte de fim de mundo, né, que eu acho que muitos de nós vivemos, aí aquilo me atraiu e eu fui para o Chile para fazer esse treinamento. E logo depois, no ano seguinte, houve treinamento aqui no Brasil. Na verdade, vale dizer, né, que a Joana, quase 20 anos antes disso, da Poliana movimentar e acontecer uma formação, né, um treinamento longo aqui no Brasil, quase 20 anos antes, no começo dos anos 2000, a Joana Macy veio ao Brasil. Ela veio ao Brasil e ofereceu oficinas no Rio e em São Paulo a convite da Maria Amália Souza, que é da Casa Fundo Socioambiental. Hoje ela criou essa organização maravilhosa, incrível. E foi ela também responsável por publicar a primeira edição do Nossa Vida como Gaia. Mas ela disse, né, teve esse movimento ao redor da Joana, da publicação do livro, mas depois ela mesma não conseguiu sustentar, muitas coisas aconteceram na vida dela, a própria casa Fundo Socioambiental, e ela não, aquilo não se tornou um movimento. E aí, né, em 2019, quando o Adrian veio, realmente a gente começou a sentir essa comunidade renascendo, eu e Poliana criamos esse espaço, sustentamos esse espaço que a gente chamou de comunidade de aprendizagem online do trabalho que reconecta, onde a gente se encontra a cada 15 dias desde 2019, assim, ininterrupto, é um negócio bem impressionante.
E a gente estuda de forma bem despretensiosa textos ligados a Joana e também textos complementares, como é o caso dos dois últimos livros, né, que a gente estudou, que são complementares à visão do trabalho que reconecta. E assim a gente mantém essa chama, né? Às vezes a gente experimenta, né? Talvez alguns de vocês tenham sentido isso aqui, experimenta uma vivência, o trabalho que reconecta, fica muito inspirado, mas depois que acaba é como se entrasse num vazio, assim, né? Tipo, a gente se sente meio sozinha. Então, a ideia da comunidade é essa, que a gente não se sinta sozinho, que siga nutrindo, né? A chama da conexão, da maneira que a gente consegue, de uma maneira que seja prazerosa também, porque ler e estudar é muito bom. E ainda fazer isso praticando, relaxando, né? Integrando enfim, o nosso corpo e com tempo, né? Tudo é tão acelerado que a gente faça isso de forma longa, sem fim, assim. Normalmente a gente não tem nem prazo para terminar as coisas, né? Então, eu acho que tem sido bem saudável. Então, nisso que eu estou envolvida. Eu também faço parte de uma comunidade chamada O Lugar, pois quem não conhece pode dar uma procurada. É muito legal, eu sou muito feliz de trabalhar lá. E por causa desse lugar, do meu trabalho na comunidade, acabei me envolvendo com um projeto de reflorestamento na Amazônia. Eu vou botar, porque eu não perco a oportunidade de pedir dinheiro para a Amazônia, então eu vou botar aqui o o link, se vocês quiserem conhecer um pouquinho e apoiar. É um projeto muito lindo de criação de sistemas agroflorestais com um povo chamado Puianaua, que fica lá no Acre, quase divisa com o Peru. E eu acho que é isso de mim. Eu também, por causa da Parque Reconecta, acabei fazendo uma formação em experiência somática, que é uma abordagem criada pelo professor Peter Levine para lidar com o trauma. A gente vai ver isso, né? Hoje abrindo um pouco o trabalho e a espiral que a Joana apresentou para a gente. Tem muitos facilitadores da rede internacional, Trabalho que Reconecta, que acabam fazendo uma formação paralela em trauma, né, em qualquer abordagem formada pelo trauma. Isso apoia muito, me apoiou muito, me abriu muito um olhar mais fino sobre o nosso sistema, né, nervoso, nosso sistema humano individual, mas também nesse sistema maior coletivo, como que a gente responde a essas dores que a gente vai falar. Então é isso, acho que eu falei até demais. E e aí a gente que a gente pensou de fazer hoje, né, nesse tempinho que a gente tem juntos, é, dar um pouco de contexto para para a ideia de nascimento do trabalho que reconecta. Então, essa metodologia, a gente costuma dizer, né, ela está sendo usada e aplicada há mais de 50 anos. A professora que a criou, que é a Joana Macy, é, teve um insight inicial e o impulso inicial de trabalhar com esses temas no final da década de 70, né? E a partir daí, aquilo foi ganhando movimento, criando uma comunidade ao redor. A Joana faleceu ano passado, né? Agora em julho vai fazer um ano. E mesmo assim, a comunidade segue vibrante e crescente, assim, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, dos rios que nutrem o trabalho que reconecta é o pensamento sistêmico, né? A teoria geral de sistemas, e a Joana Macy levou isso muito a sério, no sentido de que essa metodologia, isso é bem legal de dizer, ela é de fonte aberta, então, a compreensão é de que ela está sempre se renovando e se refazendo, assim, né? No entanto, o tema lá que tocou Joana é um tema que está mais atual do que nunca. Então, eu queria começar essa conversa sobre o trabalho que reconecta, mostrando a atualidade desse tema, que a gente pode começar definindo como uma aproximação de um tipo de sofrimento, e sofrimento psíquico, sofrimento mental, sofrimento emocional também, que vai além do sofrimento individual. Tem algo que a gente sente
que vai além do nosso do que são as preocupações individuais com o nosso sustento, a nossa vida, os nossos dramas pessoais, as nossas crises. Tem alguma coisa que acontece a mais. E essa é, se a gente for botar num grande guarda-chuvão, seria esse tema que começou a preocupar a Joana, a tocar a Joana, e que hoje está começando a ser muito documentado e olhado, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Só para a gente ter um pouco de contexto, assim, mais atual para isso que já tem mais de 5 décadas, né? Então, se a gente for ver é, as pesquisas sobre esse sofrimento que vai além do individual, elas são bem chocantes. Assim, eu peguei só duas pesquisas, uma com dados globais e relacionados a jovens, né? Então, essa pesquisa feita pelo The Lancet, que é de 2021, ela diz The Lancet Health Planet, chama o nome da revista. Diz que 84% desses jovens, é uma pesquisa que envolveu mais de 10 mil jovens do mundo inteiro, incluindo o Brasil. 84% deles estão pelo menos moderadamente preocupados com as mudanças climáticas e 59% desses se consideram muito ou extremamente preocupados. 45% desses jovens afirmam que seus sentimentos sobre o clima afetam negativamente sua vida diária e sua capacidade de funcionamento. E 75% desses jovens concordam com a frase: o futuro é assustador. Então, dados super recentes, e esses do Brasil ainda mais, que é uma pesquisa que saiu agora em 2025, do Instituto Cactus, que pesquisa sobre saúde mental. Esses dados daqui dizem 42% dos brasileiros relatam que as mudanças climáticas já provocaram abalos em sua saúde mental. 54% da população afirma se preocupar diariamente ou semanalmente com os impactos da crise climática. 74,3% dos brasileiros já vivenciaram as consequências diretas de desastres climáticos, como enchentes, queimadas ou ondas de calor. São dados super impactantes, atualíssimos, sobre como que o que está acontecendo no corpo da Terra impacta a nossa própria saúde, a nossa própria mente, nosso coração, né? Se a gente for olhar assim. E o nome que tem se dado a isso, essas pesquisas, elas estão relacionadas a algo que, na minha opinião, é, tem um nome que reduz demais o espectro dessa experiência de dor pelo mundo, que é a ideia de ansiedade climática. Muitas vezes a Joana ela é descrita como uma professora que desenvolveu um método, um ecofilósofo, uma estudiosa do budismo que desenvolveu um método para ajudar as pessoas a lidarem com a ansiedade climática. Mas conforme a gente vai andando e entendendo um pouco do trabalho que reconecta, vai vendo que a minha sensação é sempre essa, que é insuficiente ainda, mas é o que a gente tem de mais consolidado, assim, né, pelo campo, assim, e pelo campo da psicologia ambiental e outros. Então, se a gente for olhar, né, a definição, que é bem recente, né, se a gente for pensar de 2017, da ansiedade climática ou ecoansiedade, é definida como esse medo crônico da fatalidade ambiental. E é diferente de outros transtornos de ansiedade, porque a ecoansiedade não nasce de pensamentos irracionais, mas de uma resposta racional a uma ameaça real e global. Então, isso é o que os pesquisadores da área falam sobre ecoansiedade, né? E eu queria compartilhar, só a título, né, mesmo de contexto, essa pesquisa aqui, que eu estava falando com Bruna, né?
como ela é interessante, como ajuda a gente a pensar o que Joanna Macy trouxe, por um ângulo com mais nuance, né? Essa pesquisa de 2023, publicada nessa revista aqui, o International Journal of Environmental Research and Public Health. E ela responde a essa pergunta aqui, né? Como a mudança climática, a ansiedade sobre a mudança climática pode provocar tanto comportamentos pró-ambientais como a ecoparalisia, né? Que eles chamam ecoparalisia. E fala do fator mediador, desse fator mediador que eles chamam de autoeficiência geral, assim. Mas o que é que esse estudo mostra? Que essa ansiedade climática, ela pode ter dois efeitos. Não necessariamente ela vai levar à apatia, à paralisia, à depressão, ao que a gente acha que assim, que vai colocar a nossa energia para baixo. Não necessariamente vai acontecer isso. Essa pesquisa mostrou que muitas vezes ela tem um efeito direto positivo. Ela pode atuar como um motor. E eles estudaram quando é que ela atua como motor, né? Quando ela motiva diretamente comportamentos pró-ambientais, né? Ações que a gente escolhe fazer individual ou coletivamente, dentro do estado ou fora dele, que mitiguem, diminuam os nossos impactos ou promovam, né, ações, enfim, em direção à regeneração. Então, diz ela, né, que diz a pesquisa que motiva diretamente comportamentos pró-ambientais, funcionando como uma estratégia de enfrentamento para aliviar o estresse e a ruminação. Ou seja, a nossa pesquisa mostra que o próprio envolvimento com ações pró-ambientais alivia os sintomas de sofrimento mental, né, de estresse, de ruminação e outros. E mas ela pode ter também essa ansiedade climática, pode ter o efeito indireto negativo, que é o que a gente costuma conhecer mais, né? Que ela pode corroer a nossa autoeficácia geral. Que eles chamam de autoeficácia geral? É a crença na nossa capacidade de realizar tarefas e obter resultados desejados. O nosso senso de agência. A gente para de acreditar que as nossas ações têm efeito no mundo, que elas podem interferir, que elas podem influenciar o nosso mundo. A gente bloqueia essa visão, né, de que o que a gente faz pode se influenciar o nosso mundo. Então, quando a ansiedade climática enfraquece essa crença, ela nos empurra para a ecoparalisia. Então, basicamente, né, só resumindo, o que é que essa pesquisa diz? Que a ansiedade climática exerce esse efeito ambivalente sobre a agência humana. Ela funciona como um mecanismo de enfrentamento adaptativo, porque ela pode estimular diretamente comportamentos proambientais, mas, por outro lado, ela também pode induzir a ecoparalisia de forma indireta, quando o comprometimento cognitivo reduz essa autoeficácia, ou seja, essa crença que a gente tem de que a gente tem capacidade de influenciar os eventos e as circunstâncias da nossa vida. Então, essa é uma pesquisa super recente e eu escolhi trazer, né, eu e Bruna, a gente escolheu trazer aqui para dar um contexto para o que a Joana começou a investigar 50 anos atrás, porque todas essas categorias, né, que estão aí nessa pesquisa colocadas como comportamentos pró-social, senso de agência, paralisia, ela viu, ela viu acontecendo e num nicho muito específico de ativistas que viviam na região onde ela morava, lá e onde ela faleceu, em Berkeley, na Califórnia, em São Francisco, e que estavam envolvidos com lutas, especialmente na luta antinuclear. Vocês imaginem, final da década de 70 nos Estados Unidos, estava acontecendo a Guerra Fria ainda, né? Então, a discussão sobre o perigo, né, da própria extinção da humanidade a partir de uma guerra nuclear entre os dois lados, né, é, da, do,
da guerra, enfim, de um lado a União Soviética, do outro lado os Estados Unidos, que eles podiam acabar com tudo, assim, esse medo pairava, né? Obviamente que aqui no Brasil a gente sofreu, em todo mundo a gente sofreu, mas os Estados Unidos eram o epicentro daquilo, né? Assim como a União Soviética. Então, tinha uma discussão sobre isso. Mas ela se envolveu ainda com um outro uso da energia nuclear, que é o uso civil, e os problemas que aquilo pode causar, né? Acabou percebendo essa paralisia, essa apatia, essa dificuldade emocional de lidar com questões tão gigantescas como essas, né? Como a possibilidade da catástrofe, a possibilidade da extinção, né? A possibilidade de fatalidades climáticas acontecerem ali, né, na esquina, né, da nossa casa e do nosso, né, do que pode acontecer conosco e com a nossa família. Então, ela se aproximou com muita delicadeza desse tema, né, de perceber que por mais que ela tivesse tocada pelo que estava acontecendo, tinha algo que parecia bloquear, parecia dificultar o acesso, a compreensão mesma de que aquilo era um perigo e de que era necessário fazer algo. Então, ela começou a perceber, né, foi que o que ela chamou de dor pelo mundo, que a nossa experiência da dor pelo mundo, e quando a gente olha para ela de uma maneira corajosa e com um senso de segurança, né, nessa coletividade, o trabalho que reconecta é um trabalho coletivo, a gente percebe que a nossa experiência de dor pelo mundo, ela nasce da conectividade com todos os seres. Ela é natural e ela é lúcida. E é dela também que surgem os nossos poderes para agir em nome, né, desse mundo, dessa vida. Então a gente resgata com isso um senso de agência, a partir dessa percepção de conectividade. E esse desbloqueio dessa dor ocorre quando a nossa dor pelo mundo não é apenas reconhecida, mas vivida. Hoje se fala muito sobre isso, essa pesquisa mesmo do Lancet fala sobre isso, como as informações são insuficientes, a racionalização é insuficiente, que é necessário viver, né, colocar o coração assim mais exposto ao que está acontecendo, experimentar aquela dor como processo de luto, como processo de tocar essa tristeza pelo que está acontecendo no mundo, né? Então, ela parte dessa premissa, né, de que a gente pode, é, a gente é capaz de desbloquear a dor e vivê-la. E isso é curativo, né? Quando isso nos faz reconectar com a vida, quando nos reconectamos com a vida, escolhendo suportar a nossa dor por ela, a mente recupera sua clareza natural. Então, tem uma visão muito influenciada aí, né, nessas premissas, tanto pelo budismo, que quando a Joanna Macy começou a pensar o trabalho que reconecta, ela já tinha encontrado, já era uma praticante do budismo tibetano, e daí que ela começa a pensar como que essa aparente separação entre a dor que eu sinto pelo que está acontecendo no mundo e a, a minha capacidade de ação é uma ilusão, né? Que na verdade é conectando com essa dor que a gente vai achar as, os recursos para agir. Ela fala, né? Tem essa frase muito forte, muito bonita, que não sentir a dor asfixia as nossas respostas. Isso é profundamente budista, é profundamente sistêmico também, né? Dentro de um sistema vivo, quando a dor é um sinal, a dor é um sinal para a gente fazer alguma coisa, ela indica, ela chama para alguma ação.
E quando a gente bloqueia essa dor, por vários motivos, né, e a gente deixa de acreditar na nossa autoeficácia, no nosso poder de agência, as respostas não acontecem, né? Então, o trabalho que reconecta, se a gente for conectar com essa pesquisa recente, né, do Lancet, ele nos ajuda a recuperar o nosso senso de agência a partir da nossa capacidade de sentir a dor do nosso mundo. E esse é um trabalho que não se faz sozinho. É na companhia das outras pessoas que a gente tem essa estica o nosso sistema o suficiente para fazer isso, né? A gente se sente acompanhado. Nós somos seres que sobrevivemos, evoluímos, crescemos em companhia. Um bebê humano não é capaz de sobreviver sem a ajuda de outro ser humano. Ele não é capaz, não tem como. A gente só sobrevive literalmente, né? Por conta da ajuda dos outros. Então, a nossa própria resposta à ameaça, à sensação de que nossa vida, né, como os 75% dos jovens disseram, o futuro é ameaçador. O que significa futuro ameaçador? Não tem vida para mim no futuro, não tem espaço para mim no futuro. Não estou vendo vida, né? Então, sentir isso e sustentar isso só é possível em companhia, com essas testemunhas empáticas, como diz o Peter Levine, né? É olhando uns para os outros com capacidade de sustentar essa dor, que a gente vai permitir que ela nos penetre e que essas respostas que estão asfixiadas possam, enfim, é, emergirem, surgirem, para usar uma expressão da teoria geral de sistemas, né? Surgirem. Então, essa é a uma ideia geral assim do trabalho. Eu vou mostrar só para terminar e passar para a Bru, como que isso se movimenta quando a gente faz uma oficina, quando a gente faz um encontro rápido de 2, 3 horas, quando a gente faz um encontro como que nós participamos de 10 dias de duração, como que todos esses temas e essa possibilidade de sair, né, da dor, da ecoparalisia, como para usar os termos dessa pesquisa, em direção ao senso de agência e decisão né, de como que a gente quer navegar nesse mundo, como que a gente navega por isso, né? E aí, ao longo dos anos, com algumas mudanças, assim, necessárias, a Joana e... Ah, tá vendo aí, né? A imagem. A Joana e essa super comunidade, né, foram desenvolvendo isso que a gente chama da espiral do trabalho que reconecta. Ela começa, né, se vocês forem ver na raiz, assim, do dente de leão, ela não começa aqui, ó, tá vendo que a dor tá aqui, a nossa dor, né, a gente estava conversando sobre isso, mas com o andar da carruagem, os encontros que a Joana foi fazendo, ela foi percebendo que tinha algo que tinha que vir antes mesmo de tocar essa dor, que é cultivar esse senso de apreciação, de contemplação de que a vida mesmo é um milagre, né? A gente está estudando agora um livro chamado Matéria e Desejo por uma Ecologia Erótica. Ele toca muito nisso que a gratidão também aponta, né? Que é essa percepção mais profunda da vida e de que ela é mágica, que é desejosa, né? Existe algo na gente que quer viver e que é capaz de estar feliz, de estar vivo, mesmo nesse tempo que tem Vorkaro, que tem Trump, que tem Epstein, que tem tudo isso acontecendo, né? Que tem o Irã, que tem guerra, que tem Gaza, que tem, né, tudo isso que está acontecendo, mesmo assim, com toda essa ameaça, com 75% dos jovens dizendo que o futuro é ameaçador, a gente conseguir, por dentro disso, sentir a vida presta, né? Assim, é um pouco isso a gratidão, assim, da gente sentir esse pulsar da vida que é incondicional e é revolucionário, né? Porque o capitalismo se alimenta
das emoções opostas a isso, né? Da carência, da insuficiência, enfim, da gente não se sentir absolutamente pleno nem completo nunca. Então, é a partir desse senso, a gente sempre começa com esse senso de gratidão, né? A gente é como se a gente esticasse o nosso sistema nervoso para se sentir em casa, no nosso próprio corpo e no nosso próprio mundo. Então, aqui vem um outro rio que nutre o trabalho que reconecta, que é a ecologia profunda, essa grande visão filosófica, maravilhosa, muito experiencial, criada pelo Arne Naess, um montanhista e filósofo norueguês, e que influenciou bastante o trabalho que reconecta. De fato, na Europa, ele é mais conhecido como um trabalho de ecologia profunda mesmo. Né, tem sido conhecido assim, o trabalho da Joana. As premissas e as visões da ecologia profunda nos ajudam também a sair de uma noção de que nós, humanos, somos o centro de qualquer coisa, né? Ou estamos no topo de alguma pirâmide que alguém resolveu desenhar e visualizar, né? Como a visão de domínio e de conquista, para entender que a gente é simplesmente parte de uma vasta teia. Entender não apenas com a mente, mas de fato como experiência, né? Experiência viva, assim, que os outros seres importam e têm o seu valor intrínseco, independente da relação que ele tenha conosco, assim, cada ser importa, né, nessa teia. Então, dentro de gratidão tem tudo isso. E aí, tendo, né, descoberto esse senso de fascínio, é que de fato a gente vai abrir a porta para investigar a nossa dor pelo mundo, né? Aquilo que nos faz desacreditar do futuro, as emoções que a gente carrega em relação ao que está acontecendo. E o bonito do trabalho que reconecta, isso sempre me chamou muita atenção, é que não é um processo de agendamento como a gente costuma entender, por exemplo, a educação ambiental de forma tradicional, onde a gente vai explicar os perigos, né, o que está acontecendo. O nosso corpo já sabe desses perigos. A gente já sabe do envenenamento, a gente já sabe da violência, a gente já sabe da opressão, a gente sabe disso. O que a gente vai fazer nessa fase da espiral é simplesmente abrir o espaço para que isso que já está vivo possa emergir como forma de palavra contada uns para os outros. Palavra contada, palavra ouvida, né? Um processo de desprivatização da dor, é assim que Joana chama, né? No sentido de que a gente sai do ambiente privado, tira aquilo que parece que é só nosso, uma dor que parece que é só nossa, ou que não merece ser contada, a gente tira e coloca no ambiente do grupo, né, do coletivo, e isso muda tudo, muda tudo. E é fazendo isso, né, abrindo o nosso coração para acessar essas dores, a gente percebe, né, como ela estava dizendo naquela premissa, a nossa conectividade, nossa inseparatividade, para usar um termo budista, com todos os seres. E isso revela pura e inerente, inata compaixão. A gente só está com raiva, com tristeza, a gente só em luta porque a gente ama profundamente os outros seres, a gente tem uma conexão profunda com os outros seres, né? E com o corpo da Terra, a gente é o corpo da Terra também, né? Então, essa descoberta de compaixão vem, né, antecede esses novos olhos que nascem, que querem olhar então o mundo de um outro jeito, né? E uma das coisas que a gente trabalha aqui nessa fase é a própria visão de interdependência, né? Essa pesquisa que a gente viu, ela fala desse senso de agência e da compreensão da crença de que a gente não, que as nossas ações não influenciam o mundo. Isso é muito investigado a partir da noção de interdependência no budismo, de originação interdependente, né? Na verdade, foi diagnosticado, isso é um hábito mental, esse niilismo, né?
essa compreensão de que nada importa, assim, não importa o que eu faço, não vai adiantar de nada, está tudo perdido já. Isso não é recente na nossa mente. Isso existe, né? E foi diagnosticado e estudado por esses arqueólogos da mente, né? Místicos e estudiosos há muitos milênios, assim. Então a gente estuda um pouco, especialmente como eu e Bruna temos essa conexão com o budismo, a gente aproveita para olhar um pouquinho esse conceito de interdependência e como ele pode nos ajudar a olhar o nosso tempo de outra forma. É também dentro dessa fase que a gente estuda um pouco do tempo profundo, são exercícios maravilhosos que nos ajudam a olhar a nossa condição com olhos dos seres do passado, dos nossos ancestrais, como com conectar e usar nossa imaginação moral para se aproximar desses seres do futuro, né? E o que que eles nos diriam? Como é que poderia ser um diálogo com eles? Então, é uma etapa super bonita, muito transformadora e que enfim, nos amplia também, nos ajuda a ampliar o olhar, muitas vezes de forma que a gente não consegue desver mais, né? Depois que a gente começa a conectar com esse tempo maior do que o da nossa própria vida, assim, né? A gente começa a ver, minha vida é muito pequenininha perto, né, dessa história tão longa, dessa história evolutiva da vida, do planeta e da minha conexão com os outros humanos do passado e do futuro. E por fim, né, como última etapa, a gente termina sempre nesse seguir adiante, né? E é bonito porque o seguir adiante, ele conecta com gratidão, né? A gente, no seguir adiante, pode fazer votos, gerar intenções, ou mesmo fazer projetos elaborados, tem é, exercícios, práticas que a gente pode lapidar, ajudar uns aos outros a lapidar ideias e projetos de oferecimento. Então, é como se a gente no final saísse, né, nessa volta da espiral, a gente faz oferendas, e essas oferendas, obviamente, são oferendas em gratidão, em reverência, né, ao mundo. Então, a gente meio que volta para o começo, quando a gente está no seguir adiante, né? A gente escolhe como que a gente vai tocar o mundo, onde é que a gente vai colocar a nossa energia a partir dessa jornada, né? Desse caminhar. Começa com gratidão, abre o nosso coração com a dor pelo mundo e, e nos faz ver o mundo de forma mais ampla, menos ingênua também, com novos olhos. E aí o seguir adiante é só uma culminância disso, né? Tá, então, com isso tudo, o que é que eu quero fazer? O que é que eu quero oferecer? Como é que eu quero tocar o mundo no lugar onde eu tô, né? Então, é um pouco isso que a gente experimenta. A espiral é fractal, né? Muitas vezes uma atividade que parece que a gente está só na primeira fase, na verdade, parece que já trouxe, se a gente está só em gratidão, de repente parece que a gente já está entrando em dor pelo mundo e já está com novos olhos e está tudo ali, mas ela tem quando a gente facilita um tempo, a gente vê que ela acontece por si mesma, né? Como se uma fase naturalmente chamasse a outra quando o grupo tem espaço para se guiar, e é possível que o grupo seguir, ela vai naturalmente nessa direção. Então, eu acho que é isso, assim, da espiral do trabalho, e vou passar para a Bru. Obrigada, Lia. E aí, acho que só comentando dentro disso, né, essa é toda a visão, né, que a Joana trouxe ali, explicou da espiral, né, do que inspirou a Joana. E é impressionante como ela conseguiu colocar essa teoria toda em prática, né? E cada etapa dessa da espiral tem um conjunto de práticas que vai ajudar a gente a entrar nisso, né? Entrar na gratidão, se abrir para honrar a dor e se ver como um ser ampliado também no tempo, né? E no espaço, que é a fase de novos olhos. E tudo ali tem muita coisa, né? Muito conceito, muitos pensadores que a Joana foi conversando. Acho que é legal a gente falar isso também, que a Joana, né? Ela não fez tudo isso sozinha, né? Ela tinha vários contatos e pessoas maravilhosas que ela conheceu ao longo da jornada que foram inspirando mais e mais esse trabalho.
Então, é muito rico tudo isso que ela conseguiu moldar para colocar dentro da espiral. E quando a gente faz essas práticas numa oficina, numa imersão, a gente realmente sente isso que ela está apontando nessa estrutura da espiral, né? A gente consegue apreciar a vida, a gente consegue falar sobre aquilo que dói. E quando a gente faz isso em grupo, a gente vê que o nosso ego, né, o nosso eu, ele não está tão limitado assim dentro da nossa própria casca, né? Que as pessoas estão sentindo o mesmo que eu, e a gente se dá conta, sim, né? Eu também estou olhando desse jeito, também estou sentindo isso. E o grupo então vai se formando, né? O legal do TQR é que é isso, ele trabalha em grupo, o grupo todo sustenta o espaço, né? Não só os facilitadores, mas o grupo em si, os participantes também. Então, quando todo mundo se ouve, né? Quando todo mundo abre espaço para escutar também ativamente, né? Que é uma coisa rara, mas que no TQR a gente usa muito, é essa escuta ativa. Então, eu vou só ouvir o que a pessoa tem para falar. Depois, a pessoa vai me ouvir, né? Isso é uma coisa muito bonita dentro do TQR e muito rara no nosso dia a dia, né? Alguém que te para, a não ser que a gente pague alguém para ficar ouvindo a gente, né? Mas é muito raro. Então a gente treina isso e isso é muito bonito. E aí a gente vê como qualquer grupo de pessoas, ele começa a trabalhar como um corpo auto-organizado, né? As pessoas olham umas para as outras, elas vão se identificando dentro daquele grupo, no lugar delas. E isso é o próprio processo da emergência que a Joana usa no trabalho que reconecta, né? E é tão importante para visões, por exemplo, como o poder sobre e o poder com, que ela sempre fala, né? A gente vive num sistema que é o poder sobre. Então, alguém decide, alguém impõe aquilo e a gente tem que se adaptar. E no processo de auto-organização, de sinergia, de emergência, não, né? O poder é com. Então, o poder é aquele que o grupo determinar que é importante, né? Dentro daquele coletivo. E quando a gente faz as práticas, a gente vê isso, né? Que o grupo se auto-organiza e define como que ele quer andar. E isso é uma habilidade, assim, fantástica, né, de quem está facilitando. A gente começa a ter essa visão ampliada, não só de mim ou de uma pessoa isoladamente, mas do grupo todo, como o grupo funciona, né? E isso é a própria expansão do ego, né, a expansão da minha identidade, que é o self ecológico, da ecologia profunda, que a Joana Mendes também trouxe para o trabalho, e a minha expansão no tempo, né? E aí, para citar esse pensador agora, né, o Andreas Weber, que a gente está olhando muito, que é um pensador também da ecologia profunda, ou da ecologia erótica, né, como ele se autodenomina, ele vai falar isso sobre, né, a nossa vida. Existe apenas uma verdade que é imutável: nenhum ser é puramente individual. Nada se resume apenas a si mesmo. Tudo é composto de células desconhecidas, simbiontes desconhecidos, pensamentos alheios. Isso faz com que cada forma de vida se assemelhe menos a um guerreiro individual e mais a um minúsculo universo, vagando extravagantemente pela vida, como os vagalumes que orbitam a noite. Estar vivo, viva, significa participar de uma comunidade permanente e reinventar-se continuamente como parte de uma rede imensurável de relações. Para mim, é isso que o TQR desperta, assim, gente, né? Esse senso de que delícia estar vivendo nesse mundo agora, né? Apesar de tudo isso que tem, mas a gente reencontra esse lugar, né? A gente se abre para esse lugar. E a gente começa a tecer as relações a partir disso. Que bom que eu estou aqui, que você está aqui, né? Com a sua sabedoria e eu com a minha, vamos somar e vamos ver o que que a gente consegue produzir juntos, né? Então, quando a gente sai de uma oficina TQR, de uma imersão TQR, a gente sai energizado, assim, né? Quem está aqui e participou de uma, provavelmente sentiu isso, né? E aí, quando a gente vai prosseguir adiante, muito provavelmente a gente fala assim, eu quero oferecer uma oficina TQR também, né? Eu quero que mais pessoas sintam isso. Como é que eu posso fazer isso, né? Pelas pessoas que eu conheço. Então, tem esse impulso, né? Isso é tão maravilhoso, me abriu um espaço aqui que eu nem sabia que existia, né? E como é que eu faço, então, para levar isso adiante? E aí, essa é algo que a gente foi olhando também, né, com o tempo, assim, como é que a gente estrutura espaços, né, para que as pessoas encontrem ferramentas, se sintam seguras para fazer isso, né?
Então, eu vou falar um pouquinho disso agora, Ô, Bru, tá para vocês. Oi. pensei se antes da gente falar do programa não abrir um pouquinho para alguma pergunta que alguém tenha. É que eu não vou falar disso ainda. Ah, Vou... é? Ah, então tá Aí, bom. antes disso, a gente Tá, fala. tá. Lembrar, tá bom. Então, né, o que acontece com a gente normalmente no seguir adiante, né? Eu quero facilitar isso, eu quero oferecer isso, né? E aí tem várias habilidades que a gente constrói que eu acho que são legais de falar, assim, né? Quando a gente quer manter um grupo, quer sustentar um grupo e praticar juntos, né? Seja o TQR ou seja qualquer outra ferramenta que a gente conheça, né? Mas a gente pode ver que a gente leva por um foco, assim, né? As pessoas por um foco. Então, a gente abre um espaço-tempo isolado das distrações do nosso dia a dia, né? E a gente dá esse espaço para olhar para as coisas que a gente não quer olhar, né? Sozinhos, principalmente. Porque a questão climática é uma coisa muito grande, né? E a gente não dá conta de ver isso isoladamente. Então, as oficinas, as imersões criam esse espaço e esse foco, né? Aí a gente pode perceber que a gente tem um apoio emocional nesses grupos, né? Tem um suporte para lidar com essas emoções difíceis, gera um senso de comunidade, eu perceber que a mesma pessoa está sentindo, a pessoa está sentindo o mesmo que eu, né? E dá também segurança. Então, proporciona esse ambiente onde a gente pode falar sobre medo, sobre raiva, sobre tristeza, sem que ninguém vá julgar, né? Sem a necessidade de se proteger ou de se explicar. O TQR é para isso, é para a gente processar naturalmente, né? Como qualquer sistema vivo faz. Recebeu algum incômodo, uma perturbação da natureza, ele se reorganiza, né? E segue. E aí o TQR também traz essa coisa da sinergia, né? Do que acontece quando as pessoas interagem num grupo com um objetivo, com uma visão de mundo específica, né? O que vai nascer dali que é único e imprevisível, né? E revelar também essa natureza colaborativa que é parte da nossa vida, não é só competição, a natureza também é colaboração, gera esse senso de comunidade. Então, as oficinas, as imersões, elas favorecem o início de relações e de apoio mútuo, mesmo quando não há um reencontro, né? Mas essa experiência de abertura, ela leva para fora das imersões, das oficinas. Então, tem gente que começou a fazer oficina junto, né? Que começou, projetos maravilhosos começaram a partir de encontros do TQR também. A gente tem exemplos para citar muito bons. E isso vai levando cada vez mais ao desenvolvimento dessa visão sistêmica. Os grupos vão se tornando mais integrados, vão se diferenciando e vão combinando, né, coesão com flexibilidade, vão entendendo como atuar no mundo. Então, quando a gente se propõe a facilitar o TQE, a gente treina essas habilidades, né? Né, ficar um foco, ter apoio emocional, construir segurança, aprender a lidar com a sinergia, com a comunidade e com a visão sistêmica. E aí a gente tem um caminho para isso, né? Quando a gente sai do TQR, como é que a gente começa a trilhar esse caminho? Então, a primeira coisa é compreender as bases, ter experiência, fazer as leituras, grupos de estudo, reunir pessoas, né? Participar de oficinas, treinamentos. E a gente vai adquirindo habilidades básicas, conhecer a teoria, mas também aprender a apresentar uma prática, um exercício do TQE com confiança, né? Com atenção plena ao grupo, ao tempo, fazer essa escutativa. A atenção plena é algo que a gente treina muito também, quando a gente está facilitando, quando a gente está num grupo de TQE e a se engajar também. O que eu posso fazer do meu lugar, com a minha capacidade, com o tempo que eu tenho, em que etapa das três dimensões e qual delas, né? As três dimensões da grande virada, eu quero me engajar. Eu quero participar como ativista, linha de frente, ou eu quero participar de um movimento de agroecologia, agrofloresta, ou eu quero participar de um grupo de estudo para mudar o paradigma. Tudo isso vai surgindo desse caminho, né, do que quer. E tem desafios que são desafios maravilhosos, assim, né? Não é algo que vai travar o nosso caminho, mas que vai colocar a gente com mais curiosidade, mais vontade de seguir, que é essa confiança, o respeito, a flexibilidade que a gente aprende quando a gente tem que lidar com imprevistos numa oficina, por exemplo, alguma coisa que surge e a gente não controla, né? Tem que tentar negociar, não é um controle,
mas é uma negociação de como aquilo vai acontecer. Isso é um exemplo de que o método é vivo. A gente sempre fala isso, né? O método é vivo, tanto no momento que a gente está facilitando ou que está participando de um evento do TQR, e ele é vivo ao longo do tempo também, porque os facilitadores vão aplicando e vão vendo que dá para fazer uma mudança aqui, em um determinado grupo funciona melhor de um outro jeito. Então, o método ele não está fechado em si, ele é aberto e ele evolui como qualquer coisa viva, né? A espiral é a estrutura, é a espinha dorsal do trabalho para onde a gente caminha, mas as práticas elas se adaptam aos nossos tempos e aos contextos, né, onde elas vão. E outra coisa que é um desafio, mas que é uma coisa super legal também para o nosso cérebro, para a nossa saúde mental, é esses dois níveis de consciência que a gente desenvolve. Porque enquanto a gente participa de uma imersão, de uma oficina, a gente, como facilitadores, a gente está participando do processo, mas ao mesmo tempo a gente está atento ao grupo, né? O que o grupo precisa e para onde o grupo quer ir. Então, isso é algo bem interessante de se praticar, né? Eu acho que aqui qualquer pessoa que seja mãe faz isso, né? Tá sempre em dois níveis de consciência. Tá cuidando do filho, da filha, mas também tá pensando no trabalho, outras coisas, né? A gente não fica desligado. Então, isso também ativa a gente, né? Deixa a gente atento ao mundo, às nossas emoções, às emoções das outras pessoas. E é algo que energiza, né? Então, eu acho que disso que eu tinha para falar, né, da facilitação, é um pouco isso, que eu acho que muitos de vocês que saíram de uma oficina, né, ou de uma imersão, saem inspirados, assim, né, nossa, né, quero fazer isso também, como é que eu faço nos espaços que eu tenho, com as pessoas que eu conheço, e a gente tem toda uma estrutura para treinar essas habilidades, né, de facilitação. E aí eu acho que a gente pode abrir um tempo agora para ouvir vocês. Se tem alguma dúvida sobre o método, se tem alguma partilha, quem já experimentou, quem já facilitou, e a gente vai trocando aqui. Então pode levantar a mão aqui embaixo, né? Ou pode abrir o microfone e falar também, ou pode ser no chat, fiquem à vontade. Nenhuma dúvida, pessoal? Queremos ouvir vocês. Pode ser pergunta boba, viu, gente? Para quem está chegando, se não entendeu qualquer coisa, queira que a gente repita também, tá? Fiquem à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Diane. Então, eu nunca experimentei TQR. Assim, me aproximei do budismo em 2020, fazendo logo um retiro de silêncio no Sebe Recôncavo. E desde então venho, enfim, me aproximando dos ensinamentos e de algumas práticas. E aí, Tainá esteve num sábado de budismo para iniciantes e meditação e apresentou. E, assim, foi meio intuitivo o meu interesse, porque eu sou uma ativista e trabalhadora, né, no apoio a movimentos sociais e tal, desde, sei lá, quase 30 anos. E tive um burnout em 2022, enfim, tive que ressignificar muitas coisas e estava justamente falando sobre esse meu momento, né, tive que me afastar um pouco da militância por uma questão de sobrevivência. Mas eu não me sinto integrada não estando em espaços coletivos e tal, né? Mas, enfim, esse é um dos caminhos, né? Mas também eu sou uma facilitadora, né? E sou uma formadora na área de educação popular e tenho sentido que outras referências, né? Por exemplo, a gente fez junto com uma colega um curso sobre contação de história em processo de educação popular, coisas assim que trazendo também o corpo, as emoções para o processo, e tal. Então, assim, enquanto vocês iam falando, eu estou, na verdade, administrando a quantidade de sinapses que eu fiz aqui sobre, tipo,
a quantidade de pontos de contato que existem entre o que vocês falaram e o que eu estou tentando me aprofundar, tenho tentado entender o que é que esse povo está conversando sobre design de futuros. Tem um certo preconceito, mas também estou meio aberta, né? Ontem participei de uma conversa sobre visões de futuro a partir das discussões de gênero e raça e tal, enfim, tentando hum, fazer assim, liberar a nossa imaginação política, né? Enfim, então eu estou meio que super aberto, estou num momento super aberto, né? De meio que não sei, um recomeço cheio de referências. E por isso aceitei esse convite, assim. Então, escutando vocês falando, então não pretendo me tornar uma facilitadora de trabalho que reconecta, em princípio, mas como eu sou uma facilitadora em vários processos coletivos, com indígenas, com mulheres, com jovens, acho que, quem sabe, né, também integrar algo desse trabalho. O chamado foi muito mais para eu me posicionar, né, nesse momento. Mas desculpem, tomei bastante espaço e câmbio. Tem nada não, Viviane, é ótimo te ouvir. Sim, e o melhor é experimentar, né? Você vai ter essa oportunidade com a Tainá e com a Fernanda, e acho que aí você vai sentir como é que essas ferramentas podem, né, te ajudar e, de repente, testar, né? Também. Ótimo. Obrigada. Mais alguém gostaria de falar? Oi. Ah, eu abri também, as duas, Amanda. As duas Amandas. As Vamos por duas ordem Amandas combinando o alfabética. moletom, entendeu? Assim vai. Olha, te concedo a primeira vez, então pode falar, querida. Ah, vai, vamos falar junto. Ah, porque parte do que eu queria falar também estou muito feliz de estar vendo todos os rostinhos que eu já estava morrendo de saudade, né? Amanda, Sambuda, Kelly, muito feliz mesmo. Aí, de repente, eu vi, tava a Bárbara Níquel, que eu já maratonei, talvez seja isso, fiz Plenamente Selvagem, aí, de repente, ela tá aqui, eu falei, gente... E aí, muito feliz também que duas amigas entraram, a Clara e a Melina, que ela acabou saindo porque ela tá em outro fuso horário. Então, muito feliz, assim, de vir ver todo mundo aqui. Ontem não consegui ficar muito presente no nosso encontro. Então, esse momentinho da gente se encontrar é muito poderoso, né? Porque acho que reanima, assim, tudo que a gente viveu na imersão, né? Eu fiz parte da imersão que rolou na Fazenda da Serrinha, né? Para os que não estavam lá. E, nossa, tudo isso que a Bruna e Lia falaram é muito mágico mesmo o que acontece, nessa coisa do grupo virar um organismo mesmo. Aí a gente já. Eu tinha várias vezes sensações que eu não sabia onde que começava o que eu estava sentindo, o que o outro estava sentindo, o que que era meu projeto, o que que era projeto do outro, tudo virava uma coisa única, assim, né? E as sincronicidades que aconteciam, sabe? Coisas assim. De repente você tava ali com pessoas que você nunca tinha visto na vida e já tava tudo tão íntimo e tão fácil, sabe? Um espaço tão à vontade. Eu lembro que várias vezes eram citados autoras e autores e que várias pessoas ali conheciam e eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu não sentia em nenhum momento, aquela coisa que várias vezes eu já experimentei em outros lugares, de, eu não sei, eu tô atrasada, eu sou menos e tal. Acho que isso tudo não existe, né, no trabalho que reconecta. E ultimamente eu fiquei até pensando muito no nome Trabalho que Reconecta, eu queria só compartilhar isso. E me veio assim que acho que mais do que reconectar é um trabalho de reintegração também, né? Essa sensação de reintegrar que eu acho que ele traz, assim, e é claro que é um cultivo, né? E isso realmente tem hora que vem desânimos, frustrações, mas é tipo um bálsamo para a resiliência mesmo. É isso que
eu sinto do TQR e toda oportunidade que eu tenho de estar junto, de conversar sobre e tal, é maravilhoso. É isso que eu queria compartilhar. Beijos, beijos, beijos. Obrigada, amor. Maravilhoso tua fala. Obrigada. Bom, vou pegar o gancho aqui então. Bem, querida. Dizer também que é sempre bom rever, né, todo mundo. Eu também estava na oficina na Fazenda Serrinha, convite de uma outra amiga que já está trabalhando com o trabalho que Reconecta na Bahia, a Nanda, né? E, bom, desde que eu saí muito animada e eu trago boas novas, né? De que chegou o meu livro. E também aqui eu vi que tem mais uma companheira, Ana Cristina Nogueira, tá aqui também, a gente está fazendo, olha lá. A gente também está junto com uma outra companheira, que é a Rosinha, né? Que também está fazendo um grupo de leitura do livro e tá uma delícia. A gente já teve o primeiro encontro na segunda-feira, assim, aquele calor no coração, sabe? Aquele lugar de, ai, nossa, que bom estar aqui, né? Que bom estar viva. Então, que a gente, bem como a Lia e Bruna falaram mesmo, né? Nos percalços do dia a dia, da rotina, de tantas ideias, assim, às vezes a gente se sente sozinha e tá aqui é um respiro muito gostoso, assim, de volta, né? Essa integração. E compartilhar também, né, que finalmente, no dia 6/6, portal 6/6, eu vou estar fazendo minha primeira experiência aqui. Então, a gente meio que misturou um pouquinho do chamada Ser Natureza, do TQR, do banho de floresta. Então, vou estar aí me experimentando também, né, nesse lugar aqui, colocando os ensinamentos em prática. Então, depois compartilho aí com vocês. E também vou estar na comunidade, né? Então, espero que a gente possa trocar muito aí nesse segundo semestre. É isso. Beleza, Amanda. Estaremos juntas. Muito bom. E que seja maravilhosa também essa experiência no dia 6. Será? Muito bom. Tem uma pergunta aqui no chat, Bru. Pode ler, Eliane. Foi o João Gabriel que colocou, adorei a pergunta dele. Ele botou: gostaria de entender melhor as práticas da imersão do TQR. Como você explicaria para alguém leigo? Seria uma roda de conversa? Poderia citar exemplos das práticas nas imersões e nas atividades? Excelente pergunta. Então, a gente tem práticas, João, que são em dupla, de conversa ou de escuta, né? Muitas vezes a gente trabalha para dar um exemplo bem clássico de um tipo de prática bem clássica, se chama frases abertas. Essas frases abertas, elas podem estar presentes em qualquer uma das fases da espiral. Então, por exemplo, se a gente está lá na gratidão, a gente quer abrir o espaço para apreciação da vida, para esse senso de fascínio, a gente pode criar uma frase aberta que nos leve para esse lugar. E a gente pode criar nossas próprias frases abertas. Por exemplo, uma frase aberta que sempre funciona é um lugar na natureza que te faz sentir seguro, que te traz alegria, é. E aí, quando a gente fala disso, tem algo que vai acontecendo. Então, a gente pode usar uma frase aberta para fazer não é bem um diálogo, mas uma escuta, né, entre duas pessoas, normalmente. Tem outras práticas que usam que envolvem mais pessoas, grupos de 3, 4, 5 pessoas, que envolvem mais imaginação moral, por exemplo. A gente criar um cenário fictício e conversar sobre aquilo, especialmente na parte do tempo profundo, de falar com os ancestrais, até falar com seres não humanos, né, no lugar deles, assim. Isso também acontece, exercícios de imaginação moral, de ficcionalização, de imaginação, né? Como alguém estava falando ali da prática que foi. A gente forjar esse senso de imaginação, cultivar esse senso de imaginação. Tem práticas de meditação, várias meditações maravilhosas, assim, que são conduzidas. Tem práticas de contato com o ambiente natural, de apreciação do ambiente natural, algumas vão nessa direção.
E, e várias dessas práticas, né? Tem muitas práticas também que influenciadas pela ecologia profunda, que fazem com que a gente perceba no nosso próprio corpo as marcas dessa evolução, né? A gente contemplar que o jeito que, por exemplo, as nossas mãos foram evoluindo tem a ver com a nossa capacidade, nosso polegar, né? Especialmente, tem a ver com a o nosso movimento de segurar os troncos das árvores, né? Lá quando a gente nem era humano, assim como a gente conhece, né? Então, como todo o nosso corpo, ele nasce de um processo muito mais longo, ele se forma a partir de um processo muito mais longo do que a gente possa imaginar. E contemplar isso, né? De diferentes formas, assim. Então, é sempre um trabalho em grupo. Tem práticas que dá para fazer sozinho, sim, com certeza. Se tu for ler o Esperança Ativa, foi um livro que foi pensado para que a gente possa também fazer esses exercícios sozinho, né? Que é da Joana com o Chris Johnston. Mas originalmente essas práticas elas foram feitas para a gente fazer em grupo. Podem ser grupos pequenininhos, né? Como as pessoas estão fazendo na oficina agora, às vezes grupos de 4 pessoas, 5, e super funciona. Ou pode ser, né, centenas de pessoas, como a Joana já conduziu, né, de uma só vez, assim. Então é mais ou menos isso. Não sei se Bru quer complementar. Tem práticas de escrita, né, também. Tem práticas de pintar, tem uma prática que trabalha um pouco com essa ideia de teatralização, que chama Assembleia de Todos os Seres, é uma prática bem clássica, onde a gente se coloca no lugar, a gente, na verdade, encarna um personagem, né? A gente encarna a mente de um ser não humano, por exemplo, a ararinha azul, que foi extinta, né, do Brasil. A gente pode falar como se fosse ela e ver o que é que ela tem para dizer, o que é que ela tem para oferecer. Então, a gente tem essas práticas que margeiam, assim, um pouco o teatro também, né, assim. Então, tem de tudo. Eu acho interessante falar que as práticas são diversas nesse sentido, né? De sinestésico também. Então, tem diálogo, tem escrita, tem mexer o corpo. O jogo dos sistemas, por exemplo, é bem se mexer, né? Se andar por um espaço. Então, você não fica entediado, né? Sempre tem alguma coisa diferente do tá sentado, a gente depois levanta, tem esse jogo, né, com o corpo, com o espaço. Sempre é legal ter um espaço que tem alguma área verde, que tem muita prática que dá para ser, né, direto na natureza. Então, é bem diverso, né? Tanto de interação, como também de espaço para estar sozinho, né? Tanto de estar sentado, quanto de estar se movendo também. Isso é bem legal. E se a pergunta, se tu fizesse assim, como explicar o trabalho que reconecta para um leigo, em poucas palavras? Eu acho que para todo mundo, né, a gente que já conhece, se a gente tentar fazer, não vai ser fácil, né? Não é uma coisa fácil. Mas por isso eu comecei o encontro de hoje falando de ansiedade climática, porque é um conceito que já está começando a ficar mais popularizado, né? Mas na verdade, o trabalho que reconecta, a gente pode dizer que é uma forma de trabalhar em grupo, de colocar as pessoas a conversarem sobre como que elas estão navegando nesse tempo de colapso. Está acontecendo um colapso. Como é que você está? Né? Um pouco isso, assim. Como é que você está? E o que é que a gente pode, como é que a gente pode olhar para isso de um jeito novo, sensível, com coração, mas com mais clareza, né? Então é um pouco isso, assim, é um jeito da gente navegar por esse tempo, assim, do antropoceno, da extinção em massa, né, do colapso, como a gente queira chamar. É. E eu gosto de falar também que é um jeito de você se ver como a própria Terra agindo pela, pela regeneração ou pela celebração da vida. Também é um jeito de se ver, né? Esse eu expandido, self-ecológico. Também pode ser por aí. A gente tem a Patrícia. Oi, Patrícia, pode falar.
Oi, boa noite. Não, tô super feliz porque hoje eu abri o meu e-mail e tinha uma mensagem de vocês que ia ter esse encontro. Então foi assim, aconteceu. Fiquei bem feliz. É, eu frequento o SEB São Paulo e eu trabalho com sustentabilidade empresarial já faz 15 anos. E nos últimos anos eu trabalhei especificamente com construção de estratégia, plano de ação, tudo com aquele olhar bem de ranking, rating, certificação, relatório, né? Então, num nível bem competitivo, né, de inovação, enfim. E isso começou a me causar um desconforto, no sentido de não ter conexão com as pessoas de fato, né? Então, eu não quero me aprofundar aqui, porque senão eu ficaria horas falando sobre isso, mas eu percebi essa desconexão, né? Mesmo quando eu uso aspectos super materiais, né? Que é falar de uma matéria-prima que vai ser produtiva, que vai ser importante para o negócio a longo prazo, e mesmo assim não existia conexão das pessoas com os temas. Então, eu comecei a ver assim, nossa, se não tem conexão na própria linguagem né, desse grupo, aonde que está a grande questão. E aí eu comecei a olhar, conversar com o pessoal, aí eu falei assim, não, vamos ver o que que o pessoal da regeneração está fazendo, porque a minha linguagem, eu uso muito, eu trabalho com as empresas que enxergam a sustentabilidade muito nesse nível, muito, né, científico, que mesmo assim não é o nível de informação que muda as pessoas, né? Porque senão todo mundo já estaria transformado. E aí eu comecei a conversar com as pessoas da Sanga, né? Também aí, eh, eh, enfim, no último 108 horas me abriu assim muita coisa, porque aí eu comecei a conversar com a Poli, aí eu conversei com o Gonçalo sobre compaixão, sempre com essa inquietude, né, de conexão, e eu acabei começando esse ano o CIB, né, o Cultivating Emotional Balance. E aí eu comecei a olhar hoje no site de vocês e daria super bem de fazer tudo junto. E aí eu faço, não, essa ansiedade que eu tenho, não vou conseguir. Então, também estou pensando em trabalhar em rede, e nesse processo eu acabei conhecendo a Natália Manso, né, que também, e a gente já vai fazer, ela vai fazer um processo em São Paulo agora na semana. Ela me falou em vocês, a Poli também falou que era para eu conhecer vocês, então. é, eu vou conhecer, né? Eu quero que alguém seja essa pessoa que constrói junto e não eu que tenho que aprender tudo para fazer sozinha, porque eu não acredito mais nisso, né? Então eu comecei a ver assim, calma, né? Essa ansiedade de querer aprender tudo não faz sentido, porque se eu aprender tudo, que já é falso, né? Quem é que vai estar junto comigo, né? Então, eu estou muito querendo fazer, mas acho que é uma ansiedade que não faz sentido, né? Fazer tudo junto ao mesmo tempo esse ano. Mas eu queria muito só comentar e dizer que eu estou feliz de estar na rede de vocês, porque cada vez que eu entro numa rede assim, eu faço, nossa, eu tenho a rede da Integral, então fiz a certificação Meta Integral, e que eu não sei se vocês conhecem, aí eu tenho o grupo da Meta Integral, agora o grupo da CIB, o grupo que, né, faz, então eu estou vendo vocês assim comentando, ai, que saudade de vocês, que a gente se viu, é muito gostoso isso, né, comunidade. Então, eu estou feliz de conhecer vocês e eu vou um dia, eu vou com certeza fazer, mas eu estou aqui com o meu coração assim, não, é muita coisa, né? E quem sabe a gente compõe juntos uma hora, né? Mas muito obrigada. Estou muito, assim, eu fiquei feliz demais, porque o trabalho que reconecta dizia exatamente o que era a minha inquietação. Como é que as pessoas não se conectam, né, com o tema? Por que não se está tudo interligado e faz todo sentido quando eu explico logicamente as coisas, mesmo assim as pessoas não se conectam. E aí, quando veio o trabalho que reconecta, eu falei: existe isso? Eu nem sabia, gente. Então, eu estava lá muito. Enfim, estou feliz. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Muito bom te ouvir. Sim, seja no momento que seja adequado, né? Mas a gente está aqui e eu acho que também. A Lia quer falar? Pode falar, Lia.
Não, eu ia dizer que talvez a fala da Patrícia também foi um bom gancho para a gente falar do programa, assim. Sim, sim, né? Enfim, desse ambiente do TQR, né? Que tem as oficinas, tem os grupos de estudo, até ia comentar isso também, que a Ana perguntou, Ana querida, né? Que fez uma imersão com a gente em São Paulo. E tem o grupo de estudo que está acontecendo às segundas, né? Tem mais informação lá na agenda no site do TQR. E tem os grupos o grupo que eu e a Lia também a gente faz às quartas, né? Então são dois grupos de estudo e a gente espera que saiam mais, né? Porque está saindo agora 29 pessoas desse programa de formação que eu vou apresentar e a gente espera que as pessoas continuem esses estudos, né? Então, e além disso, agora também essas pessoas que fizeram a formação, o treinamento com a gente, também estão oferecendo as suas oficinas, né? Então tem bastante coisa acontecendo, assim, tá bem bonito de ver. E falando então, né, nas pessoas que estão fazendo essa formação com a gente, eu vou apresentar um pouco desse programa então de treinamento que a Lia e eu a gente começou a oferecer, que a gente chamou de Programa de Desenvolvimento de Facilitadores no Trabalho que Reconecta. E esse programa, ele foi inspirado num programa que existe nos Estados Unidos, que lá é chamado de Spiral Journey, e as facilitadoras desse método são as mais antigas do TQR, assim, né, que é a Molly Brown, que escreveu Nossa Vida como Gaia com a Joanna Macy, a Mutimi Mani, uma facilitadora também super maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conhecer presencialmente num aeroporto, numa tarde, assim, muito aleatoriamente. E a Constance Washburn também, outra facilitadora bem antiga do método. Então, depois que eu e a Lia, a gente fez esse treinamento com elas, elas motivaram a gente a abrir esse treinamento em português aqui no Brasil, porque não tinha ainda, né, treinamento em português, né, e, e aí a gente foi atrás de uma plataforma e a gente agradece muito a Bárbara que está aqui, né, por também oferecer esse espaço para a gente, né, nessa plataforma que a gente está usando hoje. E está indo super bem, né? Então, deixa eu falar um pouquinho qual é o objetivo desse programa. Então, o que a gente quer com ele, né? É justamente oferecer habilidade, confiança para facilitar esses processos individuais e coletivos, né? A partir da metodologia do TQR, que a gente já comentou, né? Foi a Joanna Macy que trouxe ao mundo. Então, para quem? Quem que pode fazer esse programa que a gente, né, montou? Então, ativistas, pessoas que estão dedicadas à justiça social, à justiça ambiental, educadores, terapeutas, líderes comunitários, todo mundo que trabalha com grupos, né? Profissionais da área socioambiental, pessoas que, né, já são facilitadores de outros métodos que a gente, né, Dragon Dreaming, que a gente conhece, ou qualquer pessoa comprometida com a transformação pessoal e coletiva. Qualquer um que, ai, tô sentindo, né, que tá doendo aqui, como é que eu trabalho com isso? Como é que eu ajudo outras pessoas a trabalharem com isso? Então, é para quem está atento com a nossa realidade climática, né, e quer trabalhar com isso de algum modo, não seja nos seus grupos que, né, você já tem, já conduz, ou seja com os grupos que você ainda vai conhecer, né? E aí, o que que a gente traz nesse programa? O que que você vai aprender? Então, a facilitar as práticas com confiança, criar um espaço seguro, né, de poder processar emoções em grupo, desenhar as oficinas, considerando as necessidades de cada grupo, o grupo que você trabalha, qual é o tempo que eu preciso, que atividades eu quero fazer, tudo isso a gente vai ajudando ao longo do programa. Receber feedback construtivo para aprimorar a sua facilitação. Sempre que a gente faz algum evento, né, alguma oficina, imersão, a gente pede feedback para a gente ver o que é que pode melhorar. E isso é a própria teoria de sistemas, né? Todo ser vivo no mundo, ele dá e recebe feedback da teia onde ele está inserido, né? Então, isso também faz parte do TQM e participar de uma comunidade de aprendizagem contínua e contar com constante retroalimentação, né? Então, todo mundo que participa traz as suas próprias visões, traz experiências, e a gente compartilha tudo isso e enriquece o grupo, né? Então, essa é um pouco da jornada do nosso programa. Então, a gente caminha ao longo desses 5 meses pela espiral,
A gente começa em julho com a gratidão, e aí tem um professor especial convidado, que é a Lídia, que é uma norte-americana, mas de família iraniana, e ela é artista maravilhosa, e conhece a Joana Macy também há muitos anos. Depois a gente segue Honrar a Dor pelo Mundo, com o Hector, Ver com Novos Olhos, comigo, Tempo Profundo com a Lia, e o Seguir Adiante com o Virgílio. Então a gente vai olhando cada fase da espiral num módulo que vai durar um mês. E o que que tem nesse módulo, né? Tem uma preparação do que você precisa ler, de que informação você precisa sobre aquela fase. Tem vídeos da Joana Macy legendados, tem o nosso professor convidado e tem uma sessão para a gente integrar o encontro com o professor convidado. Então, o que que eu aprendi, o que que ficou com dúvida, o que mais eu posso praticar dessa fase da espiral. A gente também oferece uma sessão de meditação uma vez por mês ao vivo, para a gente praticar a atenção plena, que a gente vai precisar muito, né, como facilitadores. E tem os fios, que eu vou falar já já, e os grupos de prática, que são os próprios participantes se auto-organizam para fazer as práticas entre si. Então, a gente vai treinar dando a prática para o nosso colega, né, ao longo do treinamento. Então, tem essa parte que é ao vivo com os professores e tem essa parte que é o autoestudo autoguiado, que cada um vai fazer no seu tempo, né, na plataforma. E aí a gente tem os 4 fios que a gente vai costurar com a espiral. Então, a gente vai ficar uma rede, né, na nossa mente, assim, do que é o que o trabalho que reconecta, né, pode fazer. Então, o primeiro fio seriam os fundamentos do trabalho, quais são as 3 histórias, as 3 dimensões da grande virada, todos os conceitos que a Joana Macy traz. Depois tem as habilidades de facilitação, que é o foco nessa criação de espaço seguro para escutativa, compartilhamento profundo, e a gente traz uma referência só sobre isso, que é bem interessante. Depois tem Descolonizando Nossas Mentes, que aí a gente vai olhar para isso, né, compreender a interseccionalidade entre justiça social, racismo e as crises ambientais, vai praticar também essa visão. E Vivendo a Grande Virada, que são sugestões para a gente incorporar e enraizar a mudança de percepção e valor através do conceito do bem viver. Então, isso é um pouquinho do que a gente vai ver junto com a espiral. E aí a gente oferece um certificado no final, que é condicionado a participar de pelo menos 4 dos 5 encontros que a gente tem com o professor, participar do nosso fórum também, onde vão estar as frases abertas, e compartilhar os encontros do grupo, né, do grupo de prática que vocês vão fazer. E, por fim, oferecer uma oficina e depois apresentar para a gente como é que foi. A gente também tem uma mentoria para isso, né, instrui cada um em como isso pode ser organizado. Então, aqui a gente já tem as datas no site, né, de quando vai acontecer os encontros ao vivo, tanto os do sábado, da quinta e da sexta, e também com qual é a quantidade de horas, né, disponível para os estudos autoguiados e tudo mais. E aí, só para finalizar, isso também está no site, os valores, e a gente ainda tem espaço para bolsa, então se você precisa de uma bolsa, preenche o formulário que a gente está respondendo, começou a responder as pessoas agora. E aí também, né, se esse valor ficar difícil, conversa com a gente, manda e-mail, e a gente vai tentando acolher todo mundo. A gente fez isso ano passado, ofereceu, acho que 30%, né, mais ou menos, do nosso número de participantes eram bolsistas, então a gente sempre abre esse espaço, né? E eu acho que isso, a gente agradece a presença de vocês, e se ainda tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, é o momento. Posso comentar? À vontade, Bárbara. Eu vou comentar porque fui citada. Quero agradecer os comentários, me senti muito conectada, assim, e fiquei muito feliz. Obrigada, Amanda. E
enfim. A plataforma tá linda, gente, se inscrevam, olhem, tá maravilhosa. Então, vou dar também o testemunho, fiz no ano, né, no ano passado, meu Deus, já estou perdida no tempo. E é muito rico, gente. Quem tá afim, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha com bastante atenção, porque essa tem muitos aspectos dessa formação que são muito surpreendentes. Eu acho que um deles que eu posso também comentar, já que o Sambuda está aqui, são esses grupos que as gurias falaram, né, em que a gente forma pequenos grupos e vai ensaiando estar nesse papel de facilitador em um ambiente um pouco mais assim, né, uma piscininha assim que a gente de boinha e que a gente se sente mais tranquilos e seguros para fazer assim. Então, foi muito legal, sou muito grata e é isso. Obrigada. A gente que agradece, Bárbara. Maravilhoso te ouvir. Sambuda. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruna. Boa noite, Lia. Ah, queria ficar quietinho aqui, mas também não podia deixar de trazer esse sentimento de gratidão, né, por ter vivido momentos maravilhosos, aprendizados fantásticos, desde o curso online até a experiência que a gente teve lá em São Paulo, lá na Serrinha, que foi fantástico. Eu consegui me realizar logo na chegada, podendo dar um abraço em vocês, que desde o começo eu queria muito isso, um encontro presencial. E, nossa, ouvindo ali a Amanda falar, a primeira coisa que me veio é quem é você, né? Me veio essa questão que nós vivemos esta vivência e foi fantástica, como todas as outras, né? E recentemente mesmo, que correndo, eu e a Mãe está em Brasília, não pôde participar, mas mandou um beijo para vocês, né? Logo a gente está viajando, mas enfim, a Mânio viveu com muita intensidade também, né? E tem muita gratidão por tudo, por todas, né? Naquele momento. E eu queria só resumir dizendo assim, eu entrei com aquela palavra dizendo encantamento, né? Não sei se tu lembra, que foi uma das primeiras palavras que me veio ao me defrontar com a experiência e com todo o aprendizado que a gente teve no online, né? E hoje eu diria que a palavra que ferve assim dentro do meu sentir é entusiasmo, né? Porque trouxe muito entusiasmo. E experimentar, facilitar, ter care, né? Não que a gente vive, não importa, há 15 anos que trabalho com isso, com aquilo, quando tu entra na dimensão do TQR, realmente tu te vê como um bebê. E ao mesmo tempo querendo se nutrir muito com todas as experiências, com todos os personagens, com todas as. Enfim, o Hector, o Virgílio e tantas pessoas que passam por nós, né? O Capra também, que recentemente também consegui fazer o curso com ele. Então, assim, não estimulando uma coisa artificial, mas um sentimento para quem está aqui pela primeira vez. Experimentem, leiam o livro guia, né? Conversem com a Bruna, conversem com a Lia, conversem com as pessoas que estão aqui, que todo mundo tem algo para dizer, cara, é muito, muito florido, né? Uma dimensão muito grande, tá junto, né? E descobrir pessoas maravilhosas no encontro, né? Face to face, tu vê, cara, tem muita afinidade, é uma coisa muito grandiosa, realmente. Então, gratidão. Bom estar aqui de novo, ver vocês, né? Bom estar aqui, poder falar um pouquinho para vocês todas e todos, né? Eu não vi a dimensão, não vi o quadro aqui de quem está aqui, mas é isso, né? Sigamos em frente, e vamos lá, vamos se conectando, porque
esse é o caminho, né? Gratidão, meninas, gratidão. Obrigada, Sambuca. Uau, maravilhoso. Muito bom te ouvir. Seguimos, né? Eu acho que nada melhor do que ouvir vocês, né? Para A gente nem tinha ter uma combinado essa parte dimensão, de não? depoimento, de testemunho, né? Mas já que aconteceu, obrigada, gente, que amor. Vocês são os amores mesmo. E eu acho que é isso, assim, eu sinto também que, eu vi a Lídia Harutunian falando isso, ela disse, eu acho que eu faço esse tipo de trabalho só para conhecer pessoas incríveis. É tudo uma grande desculpa, né? E é porque, não é porque as pessoas são melhores ou o quê, mas quando a gente chega num lugar com essa preocupação, né? Se a gente começou o encontro falando de um sofrimento que vai além do nosso próprio, né, que toca o corpo do mundo, também o nosso amor vai além do nosso próprio, cuidado além do nosso próprio, né? Então, as bênçãos para além do que a gente quer para a gente, né, para os outros. E aí, quando a gente se encontra em qualquer grupo, né, não é só com o trabalho recondado, qualquer grupo que a gente parte desse lugar, é maravilhoso, a gente vê o melhor de cada um, né? Porque a gente não está em si mesmado, não está nem tentando se consertar, né? A gente está se vendo perfeitos com aquilo que a gente tem e, né, perfeitos e imperfeitos, oferecendo aquilo que a gente pode oferecer, né, que está dentro da nossa capacidade e sempre tem, a gente sempre tem agência para fazer alguma coisa, sempre tem, né? Então, eu fico muito agradecida de vocês estarem aqui, aos que já, né, estão dentro da rede e aos que estão curiosos e investigativos. A gente agradece, assim, reverencia muito cada, né, quando cada um que se aproxima, que manda um e-mail, que faz um comentário, caramba, tem gente que está interessada nessas coisas, assim, que maravilhoso, não é para a gente tomar como se fosse uma coisa pouca, né? É muito grande, assim. Então, eu agradeço demais a participação de cada um. E eu acho que é isso, né, Bru? É isso. Também agradeço todo mundo, agradeço a Lia e estamos aqui. Manda e-mail, manda um WhatsApp também e a gente segue junto. Podem nos abusar, Exatamente. podem escrever, falar coisas, estamos aqui. Um beijo. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Beijo, Kelly. Até amanhã, Kelly.